Bom sábado. Paz do Senhor. Amém. Faz um tempo que eu queria vir e sempre arquitetava aí com a irmã Fatinha. Nunca dava certo e hoje deu, né? Meu nome é Jailson Machado. Moro em Lavras, Minas Gerais, ao lado do Pá de Minas, que é um internato adventista. Bom? Comunidadezinha muito boa de se viver, um local muito bom de se morar. Viu? E para mim é um prazer estar aqui na igreja do aeroporto mais uma vez. Fazia um tempo que eu não vinha. É um prazer estar aqui. Amém? Muita Bíblia. Quem está com Bíblia aí, pode preparar. Hoje é um estudo bíblico. Tá bom? Você pode pegar a sua Bíblia aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a divindade de Jesus Cristo. Tá bom? Falar um pouquinho de Deus. Quem pegou sua Bíblia aí, coloca na mão. Abre no livro de Hebreus. Capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Amém? Vamos orar? Oremos, pois. Paizinho querido, nesse momento que abrimos a sagrada palavra de Deus, pedimos que o Senhor abra a nossa mente para poder compreender as tuas verdades. Em o nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 6, verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicar. Preste atenção no que foi dito. Esses dias eu estava em casa e assim que eu acordei, olhei o status do WhatsApp. Uma mocinha ex-adventista descreu na divindade de Jesus Cristo por esses dois textos que eu vou mostrar agora. E quando eu comecei o assunto com ela, nós começamos a discutir o assunto. Por que ela tinha desacreditado da divindade de Jesus Cristo? Nós iniciamos a discussão nesses dois versos que eu vou ler. E a gente vai estudar eles. Ela pegou esse texto e disse assim: olha, veja esse texto. Deus, quando jura, ele jura por si, porque ninguém é superior a ele. Então ela foi para o texto de Apocalipse, capítulo 10. Pode abrir. No texto de Apocalipse, capítulo 10, nós encontramos o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? Miguel. Quem falou? Exatamente, Miguel. O significado de Miguel qual é, gente? Aquele que é como Deus. Aquele que é como Deus. Eu vou já mostrar um pouquinho mais sobre Miguel. Em Apocalipse capítulo 10, verso 5, diz assim: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles existe, já não haverá o quê? E ela pegou e citou, veja, em Hebreus 6, Deus jura por si, porque ninguém é superior a ele. Em Apocalipse 10, o anjo não jurou por si mesmo. Ele jurou por quem? Não, ele não falou Deus, ele falou, eu juro por aquele que vive pelo céu, que vive para sempre, que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há.
Ela falou o Criador, exatamente. O texto está dizendo o Criador. E ela disse, viu? Jesus Cristo não jura por si mesmo porque é inferior ao Pai. Vamos estudar? Só uma pergunta. Deus é um nome ou um título? Deus é um nome ou é um título? É um título. Deus é um título, exatamente. É um título que nós damos a quem? A quem nos criou e nos salvou. Esse é Deus. Então Deus é um título que nós damos ao Criador. O Criador, segundo Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre. Nós encontramos Deus na criação, o Criador. João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era. Então, sinal que o verbo, Jesus Cristo, já estava lá na criação do mundo. Agora eu faço uma pergunta. Em Hebreus capítulo 6, quando nós lemos, Deus, quando fez a promessa a Abraão, que ocasião é essa na Bíblia, onde Deus faz a promessa a Abraão? A ocasião é quando ele vai entregar o filho. Abraão vai entregar o filho para ser sacrificado. Deus intercede para aquela ação e faz a promessa. Vamos ler a promessa? Gênesis capítulo 22. E foi esse texto que eu mostrei. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, verso 16. Quem achou diz amém. Diz assim, ó irmão. E disse, jurei por, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Esse ser que aparece aqui, Abraão, ele diz, eu jurei o quê? Assim como está escrito em Hebreus capítulo 6, verso 13. Quem falou isso? Quem falou isso aqui? Vamos ler quem falou isso aqui? Leia o verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse o anjo do Senhor, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faça mal, porque agora sei que teme a Deus e não pronome pessoal, negaste o teu único filho. O filho de Abraão foi entregue a quem? Não ao anjo do Senhor. Olha só o que continua o texto. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse o quê? Porquanto não me negaste o teu único filho, eu te jurarei por mim mesmo. Quem está jurando por si mesmo? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor está jurando por quem? Por si mesmo. Porque ninguém é superior a ele. E quem é o anjo do Senhor? Jesus Cristo. O texto não mostra que Cristo, o anjo do Senhor, é inferior ao Pai. O texto mostra que ele é o quê? Igualitário com o Pai. Uma pergunta para vocês. Eu vou só resumir, porque eu também não quero me estender tanto. Cristo é príncipe ou é rei?
Pergunta, já ficou muito confuso, né? Nesse exato momento, aqui e agora. Pergunta, preste atenção. Cristo está assentado no trono de glória, sim ou não? Não. Mas Cristo ascendeu ao céu e sentou num trono. É verdade ou mentira? Ele sentou no trono de quê? No trono da graça. Mateus capítulo 25, verso 31 diz: E quando Jesus vier em nuvens de glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de majestade. Jesus hoje está sentado no trono da graça. Quando ele vier em nuvens de glória, ele se assentará no trono de majestade. 1 Coríntios capítulo 15. O último inimigo a ser vencido é a... Porque o último inimigo a ser vencido não é Satanás. Satanás foi vencido na cruz do Calvário. O último inimigo a ser vencido é quê? A morte. Cristo hoje, ele é na função de rei do reino da graça. E ele é príncipe do reino da glória. O príncipe é inferior ou é superior ao rei? É inferior. Quem reina é o rei. Então, Cristo hoje, ele é príncipe. Daniel capítulo 12, verso 1. O que é que diz lá? Então se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele chama de Miguel de quê? Príncipe. E Miguel a gente faz a comparação que é Jesus Cristo, por quê? Daniel 9, 25. O que é que diz em Daniel 9, 25? Ele diz lá: há 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a visão eterna, selar a profecia e ungir o santo dos santos. 7 semanas são determinadas sobre o teu povo e 62 semanas, até ao ungido o príncipe. Daniel 9, 25 chama que o príncipe, ele não é apenas príncipe, ele também é o quê? Ungido. E Lucas capítulo 2 chama Jesus Cristo, nasceu da virgem de quê? Ungido. Então, Miguel é o príncipe é o ungido, e ungido é quem? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o ungido e é o príncipe. A água tem 3 estados: o sólido, o líquido e o sólido, ele mantém a sua forma e sua essência. Ele é o Pai. O líquido, se você bota a água num balde, ela vira o quê? Se você bota a água na bacia, ela vira o quê? Se você bota a água num copo, ela vira o quê? Jesus Cristo, ele tem a atribuição de parecer-se com suas criaturas. Quando é anjo, ele baixa e vira o quê? Anjo. E ele foi além, ele baixou mais ainda e virou o quê? Homem. Na divindade, Cristo, ele tem a função de parecer-se com suas criaturas. E o estado gasoso da água, ele é o quê? O vapor, o Espírito Santo. A menor partícula do universo, ela tem um nome e é chamada de átomo. E o átomo é formado por prótons, nêutrons e o quê? Ela é a menor partícula o quê? Do universo. Prótons, nêutrons e a maior partícula do universo inteiro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo à sua volta. E quando você pega
e diz, Cristo é príncipe, ele é inferior ao Pai. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Amém? Verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amém? Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o quê? Quem é ele? Quem é o verbo de Deus, gente? Leia o verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Qual é o nome? Qual é o nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo é príncipe hoje, até ele reconquistar o reino de seu Pai. Então ele assume sua posição desde o início, antes de haver o pecado. E qual é a função dele? Rei dos reis e Senhor, Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 5. Quem achou diz amém. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Hebreus capítulo 1. Preste atenção. Eu vou ler já já o texto. Hebreus capítulo 1 cita que Cristo foi gerado. Certo? Gerado como um homem. Gerado como um homem. Cristo, ele é gerado como anjo. E ele é gerado como um homem. Ele se transforma em suas criaturas. E aqui em Miqueias capítulo 5, verso 2, nós encontramos o começo de tudo. O começo de tudo. Tudo. Vou fazer uma pergunta para vocês. O pecado, preste atenção aqui, o pecado pegou Deus de surpresa? Ele achou que, isso aqui nunca pode acontecer, você acha isso? Olha aqui o que é que diz Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, que cidade é essa? Onde foi que o Messias nasceu? Qual é o sujeito da oração aqui? Qual é o sujeito? A cidade de Belém, né não? É o sujeito da oração, ele começou. E tu, Belém Efrata, é o sujeito, o agente principal. Pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti da cidade, me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens, decisão de nascimento, é desde o tempo antigo, desde os dias da eternidade. Quando foi decidido que Cristo nasceria em Belém? Antes do primeiro anjo. Antes do primeiro querubim. Antes do primeiro serafim. Houve uma reunião da divindade.
E eles tiveram a ideia, vamos criar filhos. E na reunião, eles disseram assim, mas eles podem se revoltar contra nós. Jesus Cristo toma e diz assim, se eles se revoltarem, eu morrerei por eles e nascerei numa cidadezinha chamada Belém de Efrata. Antes do primeiro anjo, Cristo entregou a sua vida por nós. É por isso que ele é chamado primogênito dos mortos também. O pecado não pegou Deus de surpresa. E eles se reúnem e dizem assim, sim, como é que nós vamos criar anjos, seres inferiores? Nós somos tão poderosos que se criarmos seres, eles morrerão, de tanto poder que eles tinham. E Jesus diz, calma, eu vou me transformar em anjo e vou poder conviver com eles. Nesse momento eles criam os anjos. E quando os anjos veem a vida, eles veem o Pai e eles olham para Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem a forma de... Aí Lúcifer diz assim, ei, psiu, esse aí é anjo. Esse é igual a mim. Então eu mereço tanta honra como ele. Aí o Pai chama todos os anjos e diz assim, ó, esse aqui é anjo, mas esse aqui é Deus também, é meu filho. Vocês acham que Lúcifer aceitou? Não aceitou. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o... e expulsaram o dragão. E não se achou mais no céu lugar para eles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, foi expulso para a terra, ele com todos os seus anjos, Apocalipse 12. Então, nesse momento, Cristo enfrentou Satanás na posição de anjo. Em seguida, Cristo vem à terra, vira homem e enfrenta Satanás na posição de quê? De homem. Pergunta, Miguel venceu Satanás na posição de anjo? Cristo venceu Satanás na posição de homem? Só que agora, esse ser que vai vir, ele não é um anjo. Ele não é um homem. Pelo texto de Apocalipse, ele é quem? Rei. Quantas vezes Satanás enfrentou Jesus Cristo na posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nenhum. Ele perdeu como anjo. Ele perdeu como homem. Mas ele nunca enfrentou Cristo na essência do seu poder. Grande Conflito diz que quando soada a trombeta de Deus e ressoada a voz do arcanjo, você sabe o que é que diz no Grande Conflito? Você sabe o que é que diz lá? Diz que os demônios tremerão, porque faz muito tempo que eles não escutam a repressão de Deus. E eles sentirão muito, muito, muito medo. Abra a Bíblia em Colossenses. Capítulo 1. Quem achou diz amém, Colossenses capítulo 1. Amém? Verso 15. Posso ler, gente? Colossenses capítulo 1, verso 15. Eu vou ler, tá, gente? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que Cristo é o primogênito de toda a criação? O texto responde. O texto responde. Porque nele foram criadas
todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja trono, seja potestade, seja soberania, tudo foi criado por meio, tudo foi criado para, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Por que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação? Porque Ele foi o primeiro a ser criado? É? Porque toda a criação se inicia a partir dele. Por que Ele é o primogênito de toda a criação? Porque tudo foi criado a partir. Então, se eu chego numa igreja dessa e digo assim, Jesus foi criado, Jesus foi gerado, você responde da seguinte forma: se Jesus criou todas as coisas e Jesus foi criado, então Jesus criou Jesus. Ele não criou tudo? Ele subsiste antes de quê? De todas as coisas. Tudo foi criado por intermédio dele. Tudo foi criado para ele. Então, aquele texto de Apocalipse 10 que eu li, aquele anjo que ficou com o pé na terra e no mar, e disse assim, e juro por aquele que vive para sempre, que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. Quem foi que criou o céu, a terra e o mar e tudo que há? O anjo está jurando por quem? Por si mesmo. A única diferença é a seguinte: o irmão está precisando de um dinheiro emprestado, e ele vai no banco pedir o dinheiro. E o banco diz que não vai emprestar o dinheiro para ele. Na saída do banco, ele encontra o dono do banco. E ele chega para o dono do banco e diz assim, pedi um dinheiro, não me deram. O dono do banco se compadece dele. E o dono do banco diz assim, vou te dar esse dinheiro. Aí ele diz assim, rapaz, você não tem como me dar esse dinheiro. Aí o dono do banco olha para ele e diz assim, rapaz, eu juro pelo dono do banco. Quem é o dono do banco? Que eu vou te dar esse dinheiro. Ele apenas substituiu o nome dele pela função dele. Quando aquele anjo diz, eu juro pelo que criou, pelo que vive eternamente, e criou o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, ele está dizendo assim, eu juro por minha função de criador e mantenedor, que eu posso te dar a vida eterna. Ele não está jurando por outro. Ele está jurando por quem? Por si mesmo. Porque ninguém é superior a ele. Amém? O texto de Colossenses nos ensina no capítulo 2 uma importante lição, no verso 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da o quê? Quanto que habita corporalmente em Cristo da divindade? Toda a divindade está contemplada e habitando dentro daquele ser. Depois, a moça que eu estava discutindo ficou pensando nisso. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 2. Eu vou ler só mais 2 textos para encerrar, tá, gente? Tá bom? Aguenta aí mais um pouquinho só. Salmo capítulo 2. Numa tentativa de provar que Jesus foi gerado, foi utilizado esse texto e eu quero ler para vocês. Está no Salmo capítulo 2.
Verso 6, quem achou diz amém. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua posse. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ela pegou esse texto e disse assim, que diz que o pai gerou o filho. E eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Nesse texto diz que Jesus foi gerado? Diz que eu te gerei, não foi? E o que é que diz em seguida, após ele ser gerado? Que ele se tornou o quê? Ele se tornou o quê após ser gerado? Ele se tornou o quê? Rei, e passou a reinar com vara de ferro, regendo as nações. Não é isso que diz? Aí eu pergunto, Jesus nesse exato momento está regendo as nações com vara de ferro? Essa geração ainda não aconteceu. Quando é que ele vai ser gerado como rei, reger as nações com vara de ferro? A gente já estudou isso. Jesus um dia será gerado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa profecia nem se cumpriu ainda. Ele ainda vai ser gerado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Quando Cristo vier, último texto. Satanás nunca enfrentou um ser tão poderoso como esse que vai chegar. E Abacuque. Abra sua Bíblia em Abacuque. Esse texto eu quero que você leia. Abacuque. Naum Abacuque. Cadê a moça que vai cantar? A Sara. Pode vir para cá, Sara. Abacuque capítulo 3. Amém? Preste atenção que eu vou ler agora. Satanás nunca enfrentou Cristo na posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como anjo, Cristo ocultava seu poder dentro daquele anjo. Como homem, a maior dificuldade de Cristo era ocultar seu poder dentro de um homem. Mas veja agora em Abacuque 3, verso 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus. Amém? A terra se enche do quê? Do seu louvor. O seu resplendor, a sua glória, é como a luz. Amém, irmãos? Coisa linda. Raios brilhantes saem da sua mão. E ali está o esconderijo de quê? Do seu? Preste atenção. Onde que está? Quando o profeta viu isso aqui, ele ficou admirado. É muito poder. É muita força. É muita glória. E onde é que está escondido tudo isso? Aí ele olhou para as mãos de Jesus vindo em glória, e ele conseguiu ver o que lá? Os cravos. Ele viu o quê? Os cravos. Ali, naqueles cravos, naquelas mãos, naquela cruz, ali está o esconderijo da sua força. Cristo vem destruir a terra. E algumas pessoas poderiam dizer, é injusto ele destruir a terra. E a maior prova que o que ele vem executar é justo está em ele ter morrido
para nos salvar. Essa morte de Cristo para nos salvar dá permissão a Ele de executar e destruir os que destroem a terra. Nos cravos está o esconderijo de sua força. Deus possa te abençoar. Amém. Jornada dessa vida, Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Serás o meu tesouro até eu morrer. Se pensas qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Cante. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Serás o meu tesouro até eu morrer.
Amém. Na ressurreição de Cristo, Maria vai ao sepulcro e fica chorando à porta do túmulo. Nesse momento, Cristo aparece para ela para consolar o choro. Ele já tinha ressuscitado e ela estava chorando, achando que Jesus estava morto. E diz assim, ó: então os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Olha o que é que ele fala. Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer? Mestre. Na hora mais difícil de Maria, ela estava chorando e a solução do problema dela estava do lado dela. Mas ela pensava que ele era um jardineiro. Enquanto nós tivermos a concepção que Cristo é um jardineiro, assim como Maria, nós vamos estar a chorar. Mas quando nós olharmos para Cristo, reconhecendo que Ele é Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador, Redentor, nosso sumo sacerdote, nós reconheceremos. E, assim como Maria, diremos: Rabone, que quer dizer o quê? Mestre. Acho que está na hora de reconhecer a Cristo, não apenas como um jardineiro, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Pai querido, honramos e bendizemos o Teu Filho, crendo que através do Seu sangue temos purificação de nossos pecados. Despede-nos em paz a nossos lares, com a Tua graça e a Tua bênção. Torna-nos prósperos em nome de Cristo. Amém e amém.